Olá, gente! Como vocês estão por aí? Olha só, eu queria compartilhar com vocês, porque hoje eu lancei o meu produto, que é a minha tiragem de sabotadores, que eu utilizo o tarô como ferramenta. E aí, queria compartilhar com vocês, porque é algo novo, né? Um método novo que eu criei, então eu estou na fase de teste com ele. De teste de como vender, de teste como estruturar, na verdade, de validar a estrutura, né, que eu criei, para ver se realmente faz sentido, para ver se está tudo certo e tal. E eu comecei a divulgar essa tiragem e confesso que eu fiquei impressionada, porque eu achei que não teria ninguém interessado. Então, eu soltei esse pitch de vendas em alguns grupos do WhatsApp, de uma maneira bem intuitiva, sem muita estratégia, assim, sabe? Mas só para soltar e dar o primeiro passo, assim. Eu sentia que eu estava bem travada, assim, no processo e que eu precisava dar esse primeiro passo, porque senão a coisa simplesmente não ia acontecer, né? E aí, dei esse primeiro passo e, para minha surpresa, tiveram pessoas interessadas. Que louco, né? Que bom, na verdade. Tiveram pessoas interessadas. E eu fechei uma mentoria no primeiro dia, uma leitura no primeiro dia de divulgação. Isso que assim, não foi exatamente uma baita de uma divulgação, e não é que tiveram centenas de pessoas, assim, mas tiveram pessoas interessadas e eu fiquei super surpresa com isso. Então, o que aconteceu? Eu acabei de sair da minha yoga agora, troquei de roupa, coloquei uma roupa de trabalho e vim. Mas eu fiz a minha yoga para conseguir ter um pouquinho mais de confiança nesse processo, principalmente nesse primeiro passo que a gente está validando toda a estrutura, todo o processo, o serviço, enfim, né? Depois de muito estudo, depois de muito entender, depois de colocar tudo em prática, aliás, colocar em prática eu estou colocando agora, né? Mas depois de estruturar, de entender, de montar, resolvi colocar em prática e resolvi colocar na intuição mesmo. E aí, como tiveram pessoas interessadas, eu comecei a ficar muito nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Como é que eu vou entregar o melhor para essas pessoas, né? Aí eu tirei um conselho no tarô. Ele tá aqui pro primeiro, tá? Eu já tinha embaralhado e tal, e eu tirei um conselho antes de eu fazer a minha yoga. E saiu a carta desaceleração. Se você, assim como eu, estiver iniciando um projeto novo, estiver pensando em começar algo novo, dando o primeiro passo em algo, considerando inclusive que ano que vem, 2026, daqui menos de 15 dias, daqui 14 dias, a gente vai estar basicamente imerso nessa energia, né, de novos inícios, de novos começos. Então faz muito sentido que a gente queira criar algo novo, né? Ou não necessariamente que queira criar algo novo, mas tudo que a gente coloca a força dos nossos novos ciclos, eles vão ter uma energia bem interessante, assim, vai ser basicamente a energia do mundo a favor de novos projetos, né? E aí, dito isso, essa carta da desaceleração, eu pedi como um conselho, né? O que eu posso fazer, para, assim, um conselho para quem está começando algo novo, para mim que estou começando algo novo, que estou colocando isso em prática, tal, preciso de um incenso aqui, inclusive de limpeza, para que a minha intuição, assim, esteja mais aflorada, para que eu consiga utilizar a minha intuição e consiga deixar as coisas fluírem de uma maneira mais lógica, né? Então saiu essa carta da desaceleração, que fala o seguinte, para que a gente dê um passo de cada vez, vá à lógica, atenta ao processo, mas que a gente não pule etapas, que essa carta de desaceleração, ela vai pedir para que a gente esteja presente, mas que não fique atropelando, pensando nos resultados, sabe? Que vá com calma, que desacelere mesmo, assim, sabe? Que planeje com mais estratégia, que tenha que se coloque no fluxo de uma maneira mais tranquila, assim, que deixe as coisas acontecerem, que a gente coloque nossos projetos no mundo, mas que a gente não fique afobado pelos resultados, assim, sabe? E isso me deu uma tranquilidade, assim.
de me colocar no eixo, assim, para que eu consiga entregar da melhor forma possível, né? A partir do momento que eu fico pensando muito na entrega, que eu fico pensando muito nas pessoas, que eu fico muito afobado, eu deixo de me conectar com a minha intuição e a minha entrega, ela passa a ser prejudicada. Então, quando chegou essa carta da desaceleração para novos negócios, novos projetos, ela pede justamente isso. Se você está aí também, tá? Nessa mesma situação que eu, que é iniciando algo novo, que quer colocar algo no mundo, o conselho para você e para mim é que a gente vá com calma, que a gente vá com um passo de cada vez, que a gente se planeje da maneira que dá para se planejar e que vai adequando ali no processo também, sabe? Sem se culpar tanto também em relação ao processo, mas também ir com calma e com confiança para que o universo e a gente consiga fluir de uma maneira com mais sintonia no fluxo desse processo onde a gente está colocando esse projeto no mundo. Então, enfim, tirei esse conselho da carta do tarô para mim, para este momento, que eu ia compartilhar com vocês, caso faça sentido. E aí, tem uma coisa que eu percebi também, neste meu processo aqui, agora colocando esse projeto no mundo, né? Falei para vocês que eu não tive exatamente eu vou me embaralhar aqui agora que eu já falei para vocês, porque daqui a pouco eu vou iniciar minha nova leitura. Mas eu falei para vocês que eu perdi meu raciocínio. Ai, gente, perdi meu raciocínio. Pelo amor de Deus, isso acontece direto na frente da câmera, né? Do celular, no caso. Eu fiquei bem nervosa na hora que eu fechei, que eu tive interessados, né, no meu WhatsApp. Interessados, na verdade. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ferrou. Como é que eu vou entregar para essas pessoas? E se eu não entregar exatamente o melhor que eu posso? E se eu fizer alguma coisa de errado? E, basicamente, a impostora, ela veio com força aqui no processo, sabe? Juro pra vocês, gente. A impostora, ela veio falando, cara, você não dá conta, você só fez isso poucas vezes, você é um método novo, então você nunca fez, como é que você vai dar valor para as pessoas? Como é que as pessoas vão confiar em você? Você não tem nada no Instagram, sabe? Tipo, e assim, é um projeto novo, literal, assim, meu primeiro cliente saiu agora. Então, e aí meio que a impostora já pegou e me atormentou, assim, sabe? E aí, por isso que eu parei aqui, fui fazer meu yoga, fui acender um incenso, pedir um conselho do tarô pra me tomar fôlego de novo, sabe? Conseguir, de fato, fazer o que tem que ser feito, iniciar esse processo da maneira mais leve que eu posso, porque eu acredito que assim, principalmente quando a gente lida com ferramentas intuitivas, tipo tarô, assim, que lógico tem a parte da interpretação, mas tem a parte também da intuição, né, que a gente precisa se conectar e ver como é que as cartas, como é que a gente identifica as cartas, enfim, e como que é o processo. O tarô do Osho, ele tem um lugar mais intuitivo, né, a interpretação dele é uma interpretação mais interna, assim, então faz muito sentido de acordo com o trabalho que eu faço, que tem a ver com comportamento humano, né? Aliás, para quem não sabe, prazer, meu nome é Raíssa, e aqui neste canal a gente fala sobre comportamento, mudança na prática e intuição, tarô, lei da atração e tudo que eu trago aí como ferramenta para que a gente consiga, além da parte prática de comportamento, mudar, né? Essa parte prática, a parte intuitiva, porque eu acredito na mudança, ela tem que ser integrada, né, internamente e externamente. Inclusive, meu desafio de 60 dias, se vocês viram esse desafio, ele tem muito a ver com essa mudança interna para daí externalizar, né. Eu vou mudar um pouco esse desafio ao longo do tempo, mas isso é papo para outro vídeo. O papo daqui é sobre colocar projetos no mundo, né. Então, gente, se você aí está querendo colocar um projeto no mundo, o que eu posso dizer é simplesmente coloca. Vai com calma, vai sem pressa e sem afobação para querer os resultados logo no primeiro momento, porque é o que a carta de desaceleração aqui, já embaralhei ela, mas é o que a carta de desaceleração ela pede para a gente neste momento, que a gente está iniciando um novo projeto, principalmente se tratando agora de final de ano.
dá para considerar uma carta temporal, tá? Se você ver esse vídeo em qualquer momento e se ressoar para você, se fizesse sentido no seu atual momento. Se você é uma pessoa que está muito sobrecarregada neste momento, de repente é o momento de você dar uma desacelerada, um passo para trás, rever toda a sua estrutura, rever todo o seu planejamento e aí dar um passo de cada vez com calma, com mais estratégia e conseguir fazer as coisas fluírem de uma maneira mais tranquila, né? O que eu entendo também é que a gente precisa andar, né? Simplesmente dar os pequenos passos que a gente precisa dar, fazer com que o melhor que a gente tem naquele momento e sem essa afobação mesmo, sabe? Então, eu agora, depois que eu passou aquele turbilhão de emoções, né? Em que a impostora veio e falou, deixa eu te pegar, menina, vamos lá, não vamos começar algo novo, sabe? Esse desconforto, ele veio. Agora, e aí o que eu fiz, ao invés de eu recuar e desistir, eu não fui desistir, eu fui atrás de ferramentas que me deixassem mais centrada, né? Então, eu, de novo, fiz a minha yoga, abri a cartinha do tarô aqui para conseguir um conselho melhor, para conseguir realinhar a minha energia e continuar fazendo o que tem que ser feito. Vou abrir minha leitura agora e aí vou utilizar as ferramentas da melhor forma que eu posso para fazer as interpretações mais assertivas, né? E aí, gente, o que eu posso indicar para vocês aqui neste começo, assim, tem uma coisa que eu percebi que é vender, colocar o seu projeto no mundo, eu não acho que seja a coisa mais difícil de fazer. Eu acho que a impostora, ela vem aqui, se você tem uma estrutura, tá? Se você pensou, se você estudou, se você sabe que você está entregando. E mesmo assim, na verdade pode ser num momento ou em outro. Mas, para mim, o processo de vender, de oferecer esse produto não é o pior. O pior é quando alguém vai lá e fecha e você tem que entregar. Daí que você se coloca à prova mesmo, sabe? Porque o vender tipo assim, deixa eu mostrar aqui, deixa eu fazer a propaganda desse rolê. E a propaganda desse rolê, desse serviço, desse produto que você tem, ele é algo ainda que não é palpável, né? Ele é só, você não precisa entregar nada especificamente. Você vai ter que entregar alguma coisa quando alguém comprar de você, de fato. E aí sim que você vai colocar à prova seu serviço, seu produto e seu atendimento, seja lá o que você vende. Então, se você tá com medo de vender, pensa por esse ângulo, assim, sabe? Pensa que, assim, tá testando a venda, sabe? Você tá colocando o seu negócio no mundo. E aí, neste caso, você não precisa ainda se preocupar. Eu coloco muito entre aspas, porque, sim, a gente precisa de clientes para vender, né? Mas a maior entrega que a gente precisa se preocupar, de fato, é a entrega por si só, né? Do produto e tal. Então, se tiver uma coisa ou outra que estiver te atrapalhando, vende, coloca no mundo da forma mais intuitiva que você conseguir, só para destravar esse primeiro passo, sabe? Pelo menos eu fiz assim e começou a dar certo. Não necessariamente que a gente não tenha que ter estratégia para vender bem, né? Bem pelo contrário, a gente precisa de estratégia para vender bem, para ter números, no caso, né? Para a gente conseguir ROI, digamos assim. Mas, para o primeiro passo, quanto mais desapegado a gente for, principalmente nesse processo de venda, talvez a gente desbloqueie coisas, bloqueios internos, sabe? Para conseguir dar o primeiro passo, o segundo passo, e aí sim, depois mudando com estratégia, igual eu fiz aqui no canal no YouTube. Primeiro a gente age, para depois a gente construir os resultados, né? E eu sempre falo nessa questão de agir, né? Mas a gente tem que pensar assim nos resultados externos, a gente tem que pensar naquilo que a gente está dando para o mundo, como que o mundo está retribuindo para a gente. Porém, no momento de destrave, nos primeiros passos, talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais tranquila nesse processo, ou tranquilos, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu estou aqui fazendo a minha primeira leitura e, enfim, que seja um ótimo processo por aí, que você também consiga desbloquear seus projetos, seus negócios e que você simplesmente não deixe a sua impostora, que ela vai aparecer, te dominar ao ponto de desistir. Sabe o que você faz? Faz assim, conselho de amiga aqui. Vai respirar, vai tomar uma água, vai abrir um tarô, se você, assim como eu,
precisa, vai fazer uma yoga, vai, sei lá, fazer alguma coisa que você se alinhe com a sua energia, vai mandar suas plantas, não sei como é que você faz aí, mas vai dar uma volta na quadra, fazer qualquer coisa para não deixar a impostora tomar conta de você, porque quanto mais a gente alimenta esse pensamento que faz com que a gente desista, mais difícil fica da gente dar os próximos passos depois, né? E aí, gente, sabendo que primeiro cliente, primeira entrega nunca vai ser perfeita e a gente vai melhorando ao longo do tempo, né? No meu caso, o que eu fiz? Eu cobrei um valor simbólico pela entrega que eu tenho para até conseguir... não foi de graça, tá? Mas eu cobrei um valor simbólico para eu conseguir criar essa confiança mesmo, assim, em mim e no meu trabalho e adquirir mais agilidade. A partir de algum momento, eu não sei se agora em dezembro ainda ou em janeiro, as coisas vão mudar um pouquinho. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Mas caso você aí esteja iniciando um projeto novo, boa sorte para nós. Não só boa sorte, mas como boa estratégia, boas energias, em que a gente tenha sucesso aí no ano de 2026. Esse não é o último vídeo do canal, tá? Mas como eu estou falando aqui de novos nichos, né? De novos projetos ainda em 2025. Se você estiver aí comigo, que a gente caminhe junto na melhor forma possível. E se tiver um conselho que o tarô pode dar para você, é isso. Desacelera, vai com calma, não fica afobado nos resultados e caminha que vai dar tudo certo. Porque a carta da desaceleração, ela também tem essa estrutura, né? Ela fala de dar pequenos passos firmes, mas que você tem estrutura para crescer aonde você quer, aonde você está colocando sua energia. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, que deve ser amanhã.